Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é para concluir, né, os dois últimos vídeos que eu postei, né, que era como sair de um emprego ruim e se preparar para um possível desemprego e também estratégias para poupar dinheiro, né, no outro vídeo que eu coloquei. Então esse vídeo é mais para concluir, né, todo o raciocínio, falar mais um pouco sobre instabilidade, quais são os benefícios de você fazer isso, né, e trazer mais um tipo de alerta, gente, porque eu tô observando coisas, tá? Que eu vim comentar aqui com vocês, que é bom a gente ficar, né, com a chavinha em alerta, tá? Então, a primeira coisa é básica, é simples. Quando você faz esse tipo de preparo, né, de sempre estar à frente do mercado de trabalho, sempre analisar novas propostas, né, por quê? Existem chefes abusivos, né? Todo mundo sabe. Então, se chegar a um nível em que tá demais, você não consegue sair da situação, você estando preparado, você consegue procurar emprego. Então, em caso de chefes abusivos, trabalhos com ambientes ruins, pessoas tóxicas, tudo isso contribui para que você sempre esteja preparado, né? A gente sabe que hoje em dia essa questão de promoção, subir de cargo, hoje está mais competitiva. Pelo menos na minha empresa, né? Eu notei que eu tive essa dificuldade porque sempre eram as pessoas, né, que puxavam mais saco. Eu não sou o tipo de pessoa que puxa saco de ninguém. Eu sou o que eu sou. Respeito todo mundo, né? Fazia o meu trabalho, mas não era o tipo de pessoa de levar um chocolatinho na mesa, né? Do, do supervisor, ficar de conversinha, não era esse tipo. Então as pessoas que estavam subindo, né, eram pessoas quase despreparadas, né? Porque eram pessoas que, né, não tinham uma certa qualificação, ou às vezes subia por puro puxa-saco. Então, para evitar esses desgastes, né, a gente sabe que quando a gente, né, quer uma promoção, porque muitas vezes você estudou para aquilo, né, você dedicou um tempo e você não acha justo que aquela pessoa que não se preparou tanto quanto você não receber. É injusto, mas acontece. E você estando preparado, você pode sim procurar um emprego melhor, que se adeque àquilo que você acredita de uma melhor qualificação, do seu potencial. É basicamente isso, gente. É uma questão de sobrevivência mesmo. Estar preparado para, se caso a coisa não estiver legal, tá no clima ruim, chefe abusivo ou pessoas te boicotando, você, ó, tchau. Que é o que aconteceu no emprego do meu esposo. Ele tava nessa loja de utilidades e lá tinha muitas mulheres e só dois homens. Então elas sempre ficavam, né? Mulher fala demais, né, gente? Era sempre uma fofoquinha e ficava levando aquele leve trás. E homem, vocês sabem que homem não, geralmente homem não é muito fofoqueiro, né? Homem é mais reservado. Então chegou no nível que, né, ultrapassou o limite, né? Porque é aquilo, a sua liberdade ela começa quando a minha termina. Então tem que existir um respeito no ambiente de trabalho. Tem pessoas que já entram em certas empresas com falta de respeito, com falta de educação, não conseguem entender que você não pode ultrapassar a liberdade do outro e começa, né, as dificuldades de lidar com essas pessoas. Então ele viu esse questionamento, se preparou e já entregou o currículo e falou: aquele lugar não é para mim, e saiu, né? E dito e feito, hoje a gente passa naquela loja de utilidades e teve uma reforma dos funcionários, porque era muita fofoca, era muito leve trás, as pessoas ficavam, né, falando do trabalho do outro e não faziam o seu, e isso é ruim. É um querendo se encostar no outro. Então é para isso que a gente tem que se preparar, para a gente poder entrar em algo mais qualificado e não ficar preso nesse negócio, porque infelizmente a gente precisa trabalhar, você não pode ser uma pessoa de leve trás, você tem que fazer o seu trabalho, e quando acontece esses empecilhos é uma situação chata de sair, sabe? Então, para evitar também esse tipo de coisa. O segundo, gente, é porque a gente tem que estar sempre preparado para o que a gente não espera. Ai, Vanessa, muita negatividade ficar pensando nisso. Gente, a gente tem que começar a pensar. Pessoas mais racionais conseguem lidar com situações difíceis. É fato. Pessoas muito emocionais sofrem mais. É a vida, gente, né? Como eu vi, né, alguns canais de... Recentemente parei para assistir alguns vídeos, né? E eu me deparei com um vídeo de uma mocinha, né? Que ela já tem uma criança, um bebê. E ela ficou desempregada. Gente, eu chorei com aquele vídeo, juro pra vocês. É difícil de eu chorar com esses vídeos. Porque ela não esperava o desemprego. Ela tá desesperada porque ela está desempregada e está com uma criança. Eu não sei se ela tem o esposo dela. Ela não expôs essa situação no vídeo. Mas me parece que não. Então, olha, quanta coisa, né? Acontece na cabeça dessa pessoa porque ela não se preparou. Se o mínimo de alimento ela tivesse, um dinheiro reservado, ela não estaria tão desesperada naquele vídeo, né? Então são pequenas coisas, a gente não espera perder o companheiro ou a companheira, né? Isso, perder um companheiro, você tá com estabilidade emocional fraca, né?
São muitas das vezes dívidas que vão ficar, então a gente tem que estar preparado também para uma questão de morte, ou até mesmo de doença, né? Será que você está preparado para cuidar do seu cônjuge ou sua esposa aí, acamada, se acontecer algum acidente? Vocês têm que pensar nisso também, né? Te ponha nas mãos de Deus, né? Que a pessoa vá e que ela volte. Mas acontece, né? Doenças, né? Que às vezes não tem tratamento, você tem que lidar com aquilo. Ou a doença, ela vai te trazer prejuízos financeiros que, se você não estiver preparado, você vai ficar refém do SUS. E a gente sabe que o SUS era para funcionar, né? Como a gente lê lá, tudo bonitinho, tudo flores, mas a gente não sabe. São prioridades, são pessoas na fila, né? Para a gente poder conseguir uma vaga, dependendo da situação que a gente tá, é difícil. Imagine, coisa simples já é difícil. Imagine problemas mais sérios, né? Então, quando a gente tem uma situação financeira mais estabilizada, a gente consegue correr e fazer exames pagos, né? Com mais antecedência, agilizar os processos quanto a isso. Então, é uma questão também que tem que ser pensado. Como eu falei no outro vídeo, nós não podemos ficar refém totalmente do Estado. Como vocês podem ver, esse tal do Auxílio Brasil, ele vai acabar em dezembro, né? Vai diminuir o valor. Só que as pessoas, quando diminuir o valor, vão reclamar. Por que elas reclamam, gente? Porque as pessoas estão acostumadas a ganhar. Elas não conseguem ver que existe todo um movimento por trás para aquela pessoa receber o benefício. Então, elas ficam dependentes do Estado. São os dependentes do Estado. Então, quando essa pessoa já está acostumada a viver naquela condição, ela poder enxergar a realidade é difícil, gente. Eu mesmo vejo isso aqui onde eu moro. É difícil a pessoa ouvir que ela precisa roupa, que ela precisa armazenar alimento. Mas por que essas pessoas não ouvem? Elas têm dependências materiais muito grandes dentro de si. Elas acham que elas vão morrer se elas deixarem de, abrir mão de coisas que elas usam frequentemente para poder, naquele momento, reorganizar seu orçamento financeiro. Então, quando essas pessoas elas têm muito sentimento materialista, elas ficam com muita dificuldade para poder enxergar a realidade como ela está, né? Então, notei isso onde a gente está morando, né? É uma situação complicada, né? A gente não comenta, a gente não fala, né? A gente observa e é perigoso, né? Até para nossos preparadores, porque você vê, né? O canal da Eide, Sobrevivência e Aprendizado, ela falou, existe a formiga e existe a cigarra. O problema está na cigarra, porque a cigarra, ela vai querer te atacar quando a situação financeira estiver ruim. E eles têm frases prontas na ponta da língua. Você fala a verdade, está acontecendo tudo, mas eles sempre vêm, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Deus proverá. Não vou deixar de fazer isso. Comida sempre vai ter. Sempre são respostas, eles nunca conseguem enxergar o outro lado de possíveis situações que podem vir, tá, gente? Então, vamos tentar, né, se apegar à palavra, ler mais, porque tudo está dentro da palavra de Deus. Desde o armazenamento, como se preparar financeiramente, o problema das pessoas é que elas interpretam as escrituras de forma errada. Elas levam para um outro lado. E aí que a gente tem que tomar cuidado. E quando a pessoa se pega nisso, dependendo da situação, ela se torna uma religiosa. E religião nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas. E a gente começa a criar frases prontas dizendo que aquilo é a palavra e muitas vezes não é. Então, são várias situações, gente, né? São pessoas também, como eu posso dizer isso, né? Que eu não quero trazer um conteúdo para ofender ninguém. Mas são pessoas encostadas, né? Então, a gente tem que lidar com isso também, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que se preparar quanto a isso. Geralmente, na sua família, você vai observar quem é a sua primeira prioridade. Quando a gente casa, nossa prioridade é o nosso esposo, os nossos filhos e depois vem as demais pessoas. E numa situação difícil, ninguém vai priorizar ninguém. Hoje em dia eu vejo isso, gente, é muito difícil. Igual, dá um exemplo aqui básico. Uma mulher engravida, ela quer fazer chá de bebê, ela quer fazer revelação. Vocês viram que aumentam muitos vídeos na internet, né? De pessoas fazendo vídeo decepcionadas porque ninguém foi, porque ninguém levou nada. A própria Bíblia diz, nos fins dos tempos, as pessoas, né, a iniquidade ela ia aumentar, a maldade ia aumentar. As pessoas estão enxergando mais o seu próprio eu. Então, hoje em dia, elas tiram da reta qualquer coisa que seja para o próximo. Então, se você está planejando aí, né, um futuro bebê, já coloque na sua cabeça. Tente se preparar antecipadamente. Vanessa, nada a ver. Por que eu estou dizendo isso? Eu e meu marido ainda não temos filho. Nós queremos futuramente ter, não sei se é daqui a 1 ano, 2 anos, nós queremos ter. E sabendo já que hoje em dia não é que nem antigamente, que a gente fazia festinhas, todo mundo vinha, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar. Vamos juntar o dinheiro para o berço, vamos juntar o dinheiro para a cômoda, vamos deixar um dinheiro reservado para higiene pessoal, fralda, porque todo mundo sabe que é caro.
É uma preparação para algo que a gente não tem. É maluco? É maluco, mas às vezes a criança pode vir na hora que você não tá esperando, né? Às vezes pode ser feita a vontade de Deus, você engravidar mais rápido do que você pensava, e aí você vai ficar dependendo de chá de bebê, que às vezes é muito decepcionante. Eu tenho uma amiga que ela fez chá rifa. Ninguém nem ia precisar dar nada, só comprar a rifa que aquele dinheiro já ia ajudar ela a fazer, né? O chá dela. Gente, só 5 pessoas participaram de, 30 que ela colocou na lista. Ninguém tá nem aí, então você tem que se preparar. Criança é gasto, então reserve um dinheiro para isso também, se o seu desejo é ser mãe. Preparação maternal existe sim. Nós estamos querendo fazer porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente se cuida, né? Se previne de todos os modos, mas uma hora, se acontecer, né? Você tem que estar preparado com o seu orçamento. Se alguém vai doar alguma coisa ou não, isso aí são previsões que podem acontecer, mas você tem que estar preparado para evitar decepções. As pessoas estão assim. Hoje ninguém está mais tirando do seu para ajudar o próximo. Então você tem que fazer a sua preparação para você ser menos um do dia que acontecer realmente uma crise alimentar, para você não estar na fila daquelas pessoas que vão precisar da cesta básica. Ai, mas, né, não vai ser vergonhoso eu ficar na fila. Mas, se você tem condição, você vai dar o seu lugar para aquela pessoa que realmente vai precisar ir lá retirar a cesta básica dela, porque você é um preparador, você faz o seu e também você pode auxiliar doando um alimento, né? E gente que acha um absurdo, ai, vou tirar do meu estoque para doar. Não, gente, faça o seu estoque. Sobrou um dinheirinho, sobrou algum alimento? Vai lá, doe para a instituição que você acha que é de confiança. Porque numa crise alimentar, essas pessoas elas vão recorrer à cesta básica, gente. Infelizmente, elas vão. Ou você acha que o projeto do governo vai ser criar cestas básicas para alimentar essas pessoas? Não vão. Coisa que eles vão fazer é tampar o sol com a peneira, que é o que está acontecendo na África. A África vai entrar novamente com 20 milhões de pessoas entrando na fome. Agora eu te pergunto, por quê? Porque eles são os despreparados. Se eles sabem que a situação, o clima deles são ruim, eles receberam anos de ajuda e eles não se prepararam, ficaram cigarras, achando que o mundo sempre vão alimentar eles. E a realidade não é essa. Quando a crise alimentar bater no mundo, é todo mundo fecha suas portas, é cada um com a sua nação. E vai acontecer, já está acontecendo. Venezuela já entrou na linha que já não tem mais nem linha para pobreza. Já estão no mais fundo do precipício possível, né? A África já vai entrar e muitos outros já estão entrando aí. Nós temos que agradecer que a gente tem um país que vai conseguir plantar, que vai conseguir alimentar. Mas o problema é quem vai estar na gestão dos alimentos. Daqui eles vão pensar na gente ou no lucro. Eu já disse isso aqui. Eles nunca pensam no seu bem-estar. Eles pensam no lucro. Porque eles ganham mais do que a gente. Dinheiro para eles é poder. Quem manda no mundo é quem tem mais dinheiro. E aí, o que você vai fazer para alimentar a sua família? Temos que ter esse raciocínio. Lá fora as pessoas fazem estoque, não é porque somente cultural, né? Lá envolve uma questão de fatores, né? Questão climática, eles passaram por guerras, então eles já sabem como que funciona uma catástrofe, né? Eles precisam ter um alimento, são mais preparadores do que nós. Por que a gente não consegue ser? Porque a gente está acostumado de que tudo o Estado vai nos auxiliar, né? Então, vamos nos precaver contra isso, tá, gente? Vamos, né, criar possibilidades para amenizar os impactos que virão. Eu trago esse vídeo, eu sei que parece repetitivo, mas eu venho notando, né, cigarras, né, perto, que não estão dando ouvido, estão achando balela, pessoas que não querem abrir mão, né? Por exemplo, tem um exemplo aqui que eu não vou falar o nome da pessoa. Eu e meu marido, a gente abriu mão de comprar um veículo. Por quê? Primeiro que, né, um salário mínimo, é muito difícil você comprar veículo. Até você acha mais o gasto da gasolina. A gente não tem necessidade porque a gente consegue usar transporte. Então, vantagens e desvantagens. A gente colocou que a vantagem seria bom ter um carro, né? A questão de emergência, passou mal, se a gente tivesse um filho, se a gente quisesse passear, viajar, enfim. Mas os contras são muito maiores. Os contras gasolina é instável. Pode aumentar ou piorar a qualquer momento. Gasto, porque carro não é benefício, é gasto, tá? Tem o imposto do IPVA, tem a questão de peças quebrarem, quando peças de carro quebram, por mais velho que ele seja, é caro. E aí, será que você vai poder arcar com aquele orçamento? Então a gente pensa da seguinte maneira, se o que a gente quer, ele vai trazer um custo maior do que o benefício, a gente repensa e joga ele pro fim da lista.
Então, carro é futuro, é sonho. Ainda mais que esses projetos de carro elétrico, eles aumentaram e dobraram o preço do carro convencional. Então, a gente descartou. Até a autoescola que o meu marido estava fazendo, ele deixou pra lá, porque ele fez a aula, né? E aí reprovaram ele 2 vezes e ficaram toda hora no pé dele. Você não vai dar dinheiro, você não vai dar dinheiro. Ele viu que aquilo ali era uma cilada, ele falou, deixa pra lá. Quem sabe um dia. Então, primeira coisa, você tá pensando em tirar carro? Reveja. Você vai tirar a carta e logo em seguida você vai ter o carro? Ou você vai só tirar a carta e não vai ter o carro? Porque aí já não é muito benefício, né, gente? Porque é um dinheiro que você vai gastar, você não vai ter o veículo, né, ali pra você estar, né, todo dia treinando. Reveja se realmente é importante. Porque, gente, carro é imposto, é IPVA, é peça que quebra. Então, o que eu não tenho? Pessoas perto de mim, né? É um sacrifício que fazem pra poder, né, querer tirar a carta, querer ter o carro, mas tá comendo, tá reclamando que tá tudo caro. Eu já não consigo mais achar opções pra falar pra essas pessoas que vêm dizer, ah, tá sempre caro. É sempre a mesma frase, ah, tá sempre caro. Gente, se alguma coisa na nossa vida tá saindo mais do que poupando, a gente sempre reveja, alguma coisa não tá certa. Eu não vou ficar reclamando, eu tenho que achar soluções, né? Ah, por que a mistura não tá dando? Por que esse dinheiro da mistura tá aumentando? Vamos rever. A gente refez esse caminho, né? A gente tava gastando muito com mistura. Falei, não, tem alguma coisa errada. Sabe qual era? Preguiça. Caminhar mais para poder ver mais opções. Criamos a primeira solução. No caminhar mais para achar a solução, encontramos promoções. Carnes boas em valores menores. Então, a gente conseguiu, com R$200, comprar mistura para o mês todo e ainda não sobrou R$15. A gente comprou mistura, fez um pouco do café da manhã e não sobrou R$15 pra gente poder usar como quiser de café da manhã. Então, vocês estão vendo que às vezes a gente põe empecilho e a gente reclama muito, só que essas cigarras, né, como a Eide falou, são pessoas que reclamam e não procuram soluções. Elas procuram encostos para poder tirar recursos. Então, a gente tem que se preparar, porque se a gente tá num ambiente assim, a gente é alvo. Porque nós somos preparadores, estamos vendo, né, para quem mora, né, em quintal, com muitos familiares, é aí que a gente tem que despertar. Porque se eles notarem que a gente somos preparadores, eles vão querer encostar. E por mais que você fale, sempre vai haver desculpa, porque eles criam prioridades supérfluas, né? Querem priorizar, né? Pensando, ah, mas e se amanhã eu morrer? Eu não vou ter feito, né, a viagem. Ah, mas a roupa eu preciso estar bem vestido o tempo todo. Vícios em redes sociais que aprisionam essas pessoas psicologicamente, porque é propaganda de consumo que ela quer empurrar para você, né? A pessoa não consegue sair daquele ciclo. Pessoas que não conseguem largar o cartão de crédito. Arrumam desculpa, mas se o cartão de crédito eu não vou ter o benefício. Gente, eu dei palmas, porque o governo ele fez o projeto de, no auxílio emergencial, ter crédito especial para essas pessoas sacarem dinheiro. Os bancos, esperto que são, negaram. E eu tô de parabéns porque os bancos negaram. Como é que essas pessoas, em estado de calamidade, vão fazer empréstimos, gente? Olha o absurdo. Plano para poder fazer essas pessoas poupar, o governo não tem, mas planos para fazer empréstimo consignado para essas pessoas se endividarem é mais fácil, né? Então, tô vendo que o Estado não pensa por você, ele pensa em fazer você ficar preso no sistema para você se endividar. Então, os bancos não estão aceitando, então certo, porque são pessoas vulneráveis, que não sabem administrar o seu orçamento, que vão pegar esses R$400 que vai ser só até dezembro, e se pega um empréstimo consignado, eles vão colocar uns juros abusivos, né? Para que tenha um retorno maior desse dinheiro dessas pessoas. E eles não podem, porque são pessoas vulneráveis, e eles também não podem fazer com juros menor, porque vai ser prejudicial, porque dependendo do tanto que eles pegarem, eles vão querer um retorno maior. Então, vocês estão vendo? E tem gente que tá reclamando que quer fazer empréstimo. Pra que quer fazer empréstimo? Gente, eu me pergunto por que as pessoas querem muito dinheiro, sendo que o que elas ganham, elas não conseguem se manter. Eu não entendo o porquê que as pessoas querem elevar o seu custo de vida, sendo que elas ganham pouco. Qual é a realidade dessas pessoas? É preso em coisas supérfluas. É preso em ganâncias materiais. Elas acham que elas vão morrer se elas ficarem pegando transporte, deixar o veículo de lado. Ou se, né, sei lá, se essas pessoas ajudam alguém, né, da família, ó, não dá mais para ajudar nesse momento, preciso me precaver, não sabe dizer o não. Gente, o não, ele é essencial, ele é saudável. Precisamos dizer não para certas coisas. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Não para certas coisas, né? Porque, infelizmente, a situação ela vai apertar e vai ser cada um por si. Se as nações já estão cada um por si, fechando a exportação de grão, dando boicote neles mesmo, né? Por que entre, né, famílias isso não vai acontecer? Porque eu acho errado.
A pessoa se prepara, ela se precavê, não faz viagens, ela não deixa de comprar roupa, ela fica mais em casa, os passeios são passeios muito baratos, enquanto o outro tá lá. Ele faz festa, ele faz churrasco, ele só quer se vestir bem, ele só quer estar... Peraí, gente. Voltei. Que eu tinha visto um barulho, né? Pra não sair aqui no som, eu decidi parar um pouco até o som ir embora. Então, voltando, a gente precisa, gente, porque infelizmente foi o que eu notei. São pessoas que estão vendo a realidade, estão tampando sua peneira, não querem de forma alguma abrir mão de nada, mas querem se aproveitar daqueles que estão se preparando. E esses, sinto muito, gente, não é ruindade. Pode vir aqui falar, é ruindade. Não é. Não vou ajudar. Eu vou ajudar literalmente, né? Se eu puder, pessoas que realmente estão, que realmente não conseguem, sabe? Você tá vendo que a pessoa tá se preparando e não está conseguindo, e se chegar um momento mesmo, ela vai passar necessidade, é uma questão de ajuda. Agora, pessoas que estão tendo condições e não estão criando estratégias, aí já não tem como, né, gente? Aí já é demais, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo mais de estratégias, né? De o que acontece quando você se prepara, os benefícios que você tem, né? São maiores que a desvantagem de você pensar e se e não fizer, tá? Porque teve uma moça aqui que ela comentou, mas não foi na maldade, tá, gente? Ela só perguntou, do que adianta se preparar, né? Se as profecias, elas vão se cumprir. A sua preparação, ela não vai te ajudar quando o apocalipse chegar. A gente se prepara não é para o bom, não é para quando tá tudo bem. Nós se preparamos para o que a gente não sabe que vai vir e para o que pode acontecer. Todo mundo sabe que na vida nós temos dificuldades, né? Nós temos o verão, mas também temos o inverno. E o inverno, ele chega, gente. Pode demorar o tempo que for, o inverno vai chegar para sua vida, vai chegar para minha. E é no inverno que as dificuldades aparecem, é no inverno que aparecem muitas coisas. E eu vou comentar uma coisa aqui que eu precisava falar. Tomem cuidado, né? Se você vai em alguma denominação em que fala somente de dinheiro, de que você vai ficar rico, que Cristo é prosperidade. Isso é mentira. A própria Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Nós vamos sim passar dificuldades e não vai ser tudo a maravilha. Todo mundo acha que entrou na igreja, não vai mais passar dificuldade, não vai faltar nada. Isso é uma grande mentira, porque a vida, ela é feita de altos e baixos. Porque se existe só a coisa boa, você não vai conseguir aprender com seus erros, aprender a superar as dificuldades. Tem que vir uma dificuldade para você se tornar uma pessoa melhor, né? Então, esse negócio de que, nós vamos ficar ricos nessa terra, não, gente. A riqueza, ela não é para nós aqui nessa terra. Nossa riqueza é no céu, tá? A gente tem que orar e pedir as coisas para Deus, sim. Mas existe uma palavrinha que ninguém gosta de ouvir. Nem eu e nem você gosta de ouvir. Mas nós vamos ter que aprender a aprender. Se chama: seja feita a sua vontade. A vontade de quem? De Cristo, não a nossa. Nós temos a mania de planejar, né? De fazer tudo isso, mas pensando, nossa, com as nossas próprias forças. Não, a gente faz porque Deus está dando entendimento para a gente fazer. E segundo, tudo vai ser conforme a vontade de Deus. Se Deus quiser que a gente passe, né, perrengue, nós vamos passar. Se não, pode melhorar. Tudo é conforme a vontade de Deus. Mas esses canais aí que falam de prosperidade, ensina estratégias de que o erro tá naquilo que você tá fazendo. Muitas das vezes, sim, é uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, estratégias financeiras, ferramenta. Mas sempre prevalece a vontade de Deus, seja você cristão ou não. Então, cuidado, né, com essas instituições que falam muito, né, de que você não vai passar dificuldade. Pelo contrário, todos nós vamos passar. A gente só tem que aprender, né, a conviver com essa dificuldade. Vou contar uma história para vocês. Meu marido, ele ia numa igreja de instituição. E uma vez, numa roda de conversa entre os homens, né, ele pegou e falou que o irmão estava sem ir para a igreja. Adivinha por quê? O carro dele quebrou. E a esposa estava a tempo de se separar dele porque ele não conseguia arrumar um jeito de arrumar aquele carro. Então, aonde está o amor dessa esposa? Está no bem material que o esposo dela fornece para ela. Ou seja, ele estava com vergonha de ir para a igreja porque precisava pegar um ônibus. Ele não queria mostrar para a igreja que o carro dele quebrou. E com isso, o casamento dele está em crise.
aonde eu quero chegar isso? O erro é só da esposa? Não, porque ela teve essa educação na casa dela de que quem seria o totalmente provedor seria o esposo. E no século XXI que nós vivemos hoje, se o casal eles não se ajudam, é difícil, né? Passar por dificuldades, porque na dificuldade tem que ser os dois. Né? Se o esposo ele pode contribuir com tudo, aí é uma outra história. Tô falando de pessoas que vivem com salário mínimo, ou com 2 no mínimo, os dois recebem salário mínimo, ou 3, né? Mas que a esposa ela não contribui com nada, ela gasta o dinheiro com ela. Quando vem esse tipo de situações, ela não vai conseguir arcar com tudo se ela não for uma pessoa sábia, porque ela vai estar presa em dívidas dela pessoais, ela vai se ver numa situação que ela não está acostumada, né? Muitas das vezes era uma moça que, né, casou e saiu de casa e o pai e a mãe que fazia tudo por ela. Então, são situações que a gente tem que trabalhar, principalmente as mães que têm filhas em casa, orientar, né, que elas também, né, se possível, ser provedoras do lar, ajudar também, que não é nenhum mal ajudar, né, antes que as feministas venham aqui me xingar, dizendo que, ai, não pode ser assim, é o homem mesmo que tem que ser provedor. E não, gente, a dificuldade ele vem para todos. Então, a mesma coisa assim, a mulher, se ela ficar doente, será que o esposo ele, né, vai ser um homem de fibra para fazer uma limpeza, para fazer uma comida? O homem também tem que saber lavar, tem que saber passar, né? Meu esposo faz tudo. Se acontecer alguma coisa, ele consegue limpar uma casa, consegue lavar roupa, né? Fazer comida, tudo isso, né? Então tem que ser ambos os lados. É isso que eu falo, gente. Tem que, até nisso, né? Se você está aí pra, né, arrumar um casamento, se casar, achar uma pessoa de qualidade, né, gente? Que não venha te sugar ou sugar você, né? Se arrumar um sugador. Tem que ser assim, porque quando eu vejo um comentário de um canal que a mulher tava desesperada, que ela falou com o marido, que é o provedor, né? Ela não tá trabalhando mais, ele compra, faz a compra de mercado com ela, mas ele que manda na compra. Ela não consegue, né, fazer um estoque, né, pra mais longo tempo, porque ele acha isso balé. Aí ela falou, o que eu faço? Eu preciso fazer empréstimo. Mas, gente, se ela fizer empréstimo, quem vai pagar esse empréstimo se ela não está trabalhando? Se o provedor da casa do lar é o esposo. Aí, né, a mocinha comentou embaixo, falou que ela tem que usar, né, a oração, fazer jejum, né, orar, ir conversando com calma com esse esposo, mostrando as notícias para que ele entenda que a situação difícil vai chegar. Provavelmente esse rapaz ele só vai acordar quando a situação financeira bater na casa dele. Porque essas pessoas que falam que a gente não tem que se preparar, que isso é loucura, todas elas só acordam quando a situação ela chega na casa deles, né? Quando uma doença, um benefício é cortado, é desempregado, fica doente, aí essas pessoas começam a acordar. Mas quando tá tudo bem, eles conseguem, né, ganhar muito dinheiro, conseguem estar viajando, fazendo as coisas, dificilmente essas pessoas elas dão ouvido, porque elas não passaram por uma situação difícil, né? E elas acham essas situações irreais, que são difíceis de acontecer. Como eu tenho uma colega minha, né, que o esposo dela ganha muito bem, ela no momento está desempregada só estudando, e ela acha isso irreal. Mas por que ela acha irreal? Que a condição financeira que o provedor está dando para ela é um orçamento que ela não tinha quando ela estava sozinha. Então, tudo que ele está dando para ela de restaurante caro, roupas, viagens, está fora de um contexto de que as coisas vão piorar. Quando eu falo isso para ela, ela não acredita, gente. Ela acha que isso não pode acontecer, mas por quê? A situação financeira dela não é pouca, é muita. Então, para que atinja essas pessoas, vai atingir, sim, mas vai ser um pouco menor. Pode ser que ela não passe tanta dificuldade, porque quando o impacto ocorrer, eles vão conseguir reduzir os orçamentos, mas vão conseguir se manter. Então, essa realidade de ficar sem nada é difícil para ela. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que sim usar todos os nossos recursos com sabedoria, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mesmo que a gente ganhe muito, é necessário criar estratégias, tá, gente? Então, é esse o vídeo de hoje. É uma estratégia de benefícios, né? De qualidades que a gente tem quando a gente adquire pequenos atos. Você não vai se tornar um extremista se você estocar alimento. O mínimo no mínimo, né? Como com 3 meses, com 2 meses, com 4. E aí isso vai entrando na pessoa, vai se tornando um hábito, ela vai enxergar os benefícios disso e vai começar a fazer. Então, se você tem pessoas conhecidas, vai com calma, né? Vai falando, né? Vai jogando estratégias e se realmente não quiserem, que arquem com as próprias consequências. Que o que eu notei aqui, orientar já não está sendo mais o suficiente. Estão com respostas prontas nas pontas das línguas, né? Acham que não vai acontecer nada.
Então, cada um vai arcar com a sua própria consequência, como meu esposo sempre fala, são prioridades. Quando ocorrer, a sua prioridade, infelizmente, não vai ser para ajudar as pessoas, vai ser para você ver o que tá faltando aí para você correr e fazer. Que é o que a gente tá notando, né? Não tá dando mais para alertar, ninguém quer mais saber de ouvir isso. Dão risada, né, com essa minha colega. Ela fala, nem me manda que eu não gosto de ver essas coisas, né? Então, quando acontecer também, eu sinto muito, gente, eu não vou me importar. Simplesmente eu falar, reveja lá os vídeos, né? Tá lá a resposta que você tanto procura. Vai ser bem assim. E infelizmente a gente vai ter que fazer assim. A gente não tá dando mais pra avisar ninguém. Ninguém mais quer ouvir. Tá literalmente no tempo de Noé, né? Que Noé falava e as pessoas davam risada. Ninguém mais quer ouvir. Acham balela. Acha que Brasil tem tudo, nunca vai acontecer. O que a gente pode fazer é, quem mora de aluguel, tentar reforçar o máximo possível onde mora, ou se mudar para um outro local e tomar cuidado, seja uma pessoa mais invisível, né? E é isso, gente. É o vídeo de hoje, é o que eu posso falar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tô criando tentando criar mais conteúdos para trazer vídeos aqui para vocês, tá bom? Eu sei que o número de vlogs aumentou aqui, mas é uma coisa que eu quero trazer aqui pro canal. Então, se você gosta, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui e ativar o sininho, porque ativando o sininho você consegue receber os próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo.